O Equilíbrio do Universo, com Deva Gissuede. Apresentação: André Dias. Entrevista: O Anjo do Abismo. Deva Gissuede, a Bíblia é reconhecida como um livro profético. Quais as informações você detém do Anjo Azul sobre tal livro? Pois, pelo que você mesmo tem dito, ela conta a história das disputas bélicas entre os deuses Anunnaki, Enlil como sendo o deus Javé e Enki como sendo a serpente do Éden, que é entendido como o mesmo rei dos reptilianos. Esse livro também contém profecias ditadas por seres espirituais, ou a junção desses livros foi apenas direcionadas por esses seres que vivem milhares de anos? Para eu responder tal questionamento se torna muito complexo, mas irei sintetizar o máximo possível. Primeiramente, digo que toda ideia tem sua origem no extrafísico, como disse no livro Uno, Os Dominadores 3D, de 2019, no texto de título O Controle, onde demonstra o controle que possui um ser que se encontra em uma camada superior daquele que está abaixo. Sendo assim, os da terceira dimensão recebem inspirações dos seres da quarta dimensão e estes recebem dos seres da quinta dimensão, e assim sucessivamente até o Criador deste universo, pois ele está dentro dele, na última camada, e por sua manifestatividade emite sinais de sua existência, sendo tudo remetido a ele. Se faz necessário explicar que em nada isso é algo espiritual ou um Deus que determinou tal coisa. Isso se faz porque o universo foi criado a partir de seu DNA, que tudo está conectado. No entanto, é Uno o gerente desse corpo universal. Todos a eles estão conectados, sendo ele, na realidade, o último, pois ele realmente é o gerador da ação primária, de forma sutil, que vai tomando forma de acordo com o entendimento de cada um em sua camada, até que atinja os seres da terceira dimensão. Esse tema possui muito mais elementos, que estará mais completo em um livro futuro. Por outro lado, digo, todos os livros possuem inspirações espirituais. Mesmo aqueles que são de outras áreas de fora da religião ou da espiritualidade, como na ciência e nas artes, e religiosidade só existe na terceira dimensão, pois as bases da religiosidade foi gerada pela aglomeração de matérias na densidade, que causa a fobia e o esquecimento. Esses é que geram a fé, a crença e a emotividade. É claro que também existem seres espirituais da quarta dimensão e da quinta dimensão que recebem adorações, mas esses são espíritos que têm suas consciências cauterizadas pelas paixões mundanas da densidade. E como já disse em outro momento, a conexão com o extrafísico se faz pela glândula pineal, que todos, inclusive os animais, possuem. E as pedras, os minerais em geral, também possuem uma parcela dessa conexão. No caso dos seres vivos, se tal órgão é físico, tal conexão com a espiritualidade é inerente a todos os seres pensantes, materiais e também os minerais, por sua frequência vibracional, evidentemente com graus distintos, que é de acordo com sua proximidade físico-vibracional a cada camada superior à sua. Com respeito à montagem da Bíblia, que foi feita por volta do ano 300 depois de Cristo, no reinado do rei Constantino de Roma, que se tornou cristão, e como percebera os problemas enfrentados pela distância dos ensinamentos entre os líderes das igrejas, reuniu os líderes em um só lugar, com todas ou a maioria dos livros, e os fez escolher quais livros eram inspirados para compor um só livro,
e os demais seriam deixados de lado ou queimados por serem taxados como isentos de inspiração de Deus. No caso da influência e inspiração ou intuição que receberam para a sua composição, ela foi realmente direcionada pelos seres deuses Anunnaki, com seus instrumentos tecnológicos, mas também intuídas nestes e nos compiladores pelos seres extrafísicos, pois, como disse acima, tudo recebe influência de uma camada dimensional superior. Com respeito às profecias, como os Anunnakis e seus descendentes que continuam vivendo aqui vivem milhares de anos, eles mesmos seriam aqueles que gerariam o cumprimento dos acontecimentos proféticos, pois essas profecias tinham o intuito de provocar uma mudança na postura da nação ou da pessoa, dando um tempo para que eles o reconhecessem como Deus. Se fizessem pouco caso, ele mesmo vinha depois para cumprir tal sentença. Outra coisa é que tudo aquilo que os deuses se enveredam a fazer na terceira dimensão é intuído pelos da quinta dimensão, que é onde está a administração da organização de Uno. Em relação aos deuses Anunnaki, Enki e Enlil, em um livro futuro explicarei a quem se apresenta como a figura do deus Javé e de outros deuses na atualidade. É um assunto com muitos tópicos para a compreensão, mas no caso das profecias mais famosas delas, que têm relação com o nosso tempo, estão mais acentuadamente no Apocalipse. Para uma delas ficar aqui nessa entrevista apenas como um exemplo, existe uma referente ao anjo do abismo. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Um livro está sendo concluído com esse assunto, mas com o intuito de saber o que em geral as pessoas entendem sobre o anjo do abismo, deixa eu quebrar o protocolo e lhe fazer primeiro algumas perguntas. Por quantos nomes é conhecido o anjo do abismo? Por 2 nomes, Apolion e Abaddon, que quer dizer o mesmo, onde seu significado é aquele que quebra o que está edificado. Pelo que você tem sabido por mim nesses encontros e por meus livros, o que deixo a entender sobre nomes no passado? Você tem dito que os antigos denominavam pessoas, objetos e lugares que hoje entende-se ser nomes, mas naquela época eram títulos de honraria, praticamente uma profissão. E o caro igual sabe de algum outro livro que descreve sobre a vinda do anjo do abismo? Acredito que seja apenas o livro de Apocalipse da Bíblia cristã. Pois bem, isso pouco importa no momento. Primeiramente te digo que você e eu declaramos 3 títulos desse ser, pois eu lhe perguntei sobre o anjo do abismo e você o descreveu também com os alter egos de Apolion e também de Abaddon. Em segundo lugar, a Bíblia cristã menciona esse anjo do abismo no capítulo 8 e no capítulo 20 de Apocalipse, onde o descreve como uma estrela que vem do espaço. Estrelas são entendidas como anjos, e ele também é reconhecido como um rei. Além do que, fala das várias atribuições que fará aqui na terra, que dará uma ideia de quem seja ele quando vier. Atribuições também são títulos, nomes, responsabilidades em que é colocado. Muitos serão comparados ao anjo do abismo, pois estão sendo preparados outros que servirão para despistar quem ele realmente é, assim como foi colocado na boca de muitos profetas de hoje como ele será, que é tido como um anjo caído, que está do lado inverso ao bem, e etc. Tudo isso propositalmente foi feito para que ele fique isento de ser identificado e possa cumprir sua missão, sendo oculto
dominador do mundo. Primeiro nos esclareça o que significa esses títulos de honraria. Quem criou o ser humano foram os deuses celestiais Anunnaki, para trabalharem na extração de ouro para levar a Nibiru. Enlil era o senhor do mandato. Colocava os títulos que representavam a sua função de trabalho. Eles trouxeram esse costume de Nibiru, seu planeta, que depois deste tempo continuaram a usar isso para identificar as pessoas. O que se entende como nome hoje, na época, eram títulos que as pessoas recebiam, que podia ser como uma premiação positiva ou como uma premiação inversa, que dependia do que fizera para tal. Perceba que, mesmo hoje, os nomes têm um significado, pois se fossem só para identificação, por que possuem um significado? Hoje tem pais que colocam o nome nos filhos, isento de saber de que o estão chamando. Antes recebiam esses títulos quando havia algo distinto do normal ao nascer. Se algo acontecesse paralelo ao seu nascimento, viam como um presságio, como um aviso de que ele faria algo ou que algo ocorreria com ele no futuro. E assim, para que ele e todos soubessem, eram nomeados de acordo. As coisas realmente acontecem, pois além de nome influenciar, os seres físicos e extrafísicos têm interesses em seus cumprimentos, pois são eles que intuem os pais a colocarem seus nomes. Quando se casavam, quando eram postos sobre uma responsabilidade, também lhes alteravam seu título, e assim todos foram seguindo os costumes trazidos pelos deuses Anunnaki, nomeando seus descendentes com funções específicas no meio familiar. E sobre esses títulos de honraria que o anjo do abismo tem, o que você tem a dizer? O caso dos títulos de Apolion e Abaddon, embora tenham o mesmo significado, Apolion é grego e representa o conhecimento lógico da filosofia, que é a mãe de todas as ciências, e Abaddon, do hebraico, representa o conhecimento religioso, pois de lá surgiu o que é hoje a mais antiga religião ao deus Javé, que foi Enlil, o deus Anunnaki, um dos Elohims, os criadores de todo o gênero humano da superfície da terra seca. Mas os textos mostram que o anjo do abismo recebera uma chave desse local, e que na Bíblia, chave demonstra sempre que seu possuidor tem as características de só ele abrir e fechar algo, e na hora que quiser. Como o abismo representa a vida e a saída da vida, o paraíso e o lugar de pagar as suas falhas, seu possuidor terá a capacidade de determinar quem vive e quem ressurge da vida, pois diz que tanto seus seguidores como ele ficam isentos de tirar a vida de qualquer pessoa, mas que causasse nos que estavam isentos de possuir o selo de Deus uma falta de alívio por 5 meses, demonstrando ser um tratamento para a sua recuperação. Também o descreve como rei, pois ele será equiparado a um governante diante de seus seguidores. Mas o significado de Apolion e Abaddon é aquele que quebra o que está edificado. Na realidade, quer dizer aquele que transforma, ou o que dá uma nova forma, pois seria uma inversão de valores dizer que um ser tem o atributo de deixar de causar problema em plantas, em árvores e no humano, e ao mesmo tempo é aquele que tira a vida do humano. Então, a melhor tradução para Apolion e Abaddon seria o transformador de vidas. Ele é do bem, um ser que a Bíblia descreve como enviado de Deus. Então, só pode ser do bem. Em relação a isso, tenho algo a dizer sobre Deus. De maneira alguma, aquele que diz ser bondoso, misericordioso,
compassivo, amoroso, e que a própria sabedoria aprendeu com ele, se pode aceitar que fará algo fora da justiça ou causar algo inverso a alguém. Pois Jesus disse que um rio só pode ter água boa ou inversa, e uma árvore só dá frutos bons ou inversos. Ou seja, como pode um Deus ter dois pesos e duas medidas, que usa algo do lado inverso para fazer sua vontade? Como um ser do bem vai usar alguém para tirar a vida de outro para trazer a paz? Aquele que fizer isso e disser que é do bem, quem é do bem preferiria estar longe dele, pois Jesus disse: a minha paz te dou, distinto daquela dada pelo mundo, ou seja, daquele que governa o mundo como um Deus. Mas no Apocalipse, capítulo 9, diz que uma estrela caía na terra e a ela foi dada a chave do abismo, ou seja, a estrela era um anjo que a partir daquele momento recebia a incumbência, representada pelo título que recebera como o Rei do Abismo, que se entende pela Bíblia que é o submundo, o lugar de sentença infinita das almas excluídas por Deus. Eu entendo esse tipo de associação e comparações feitas com textos bíblicos, mas pense, melhor é que as coisas coadunem com o discernido. Até a época de João Evangelista, que é descrito como o autor deste livro, a Bíblia ainda estava por ser reunida em um só livro. O que existia naquela época eram as milhares de tabuletas de argilas, livros de metais ou de papiros, contendo os milhares de livros. Aqueles que viam coisa semelhante a um ponto luminoso que parecia estar caindo do céu, associavam ao que conheciam na época. À noite, uma pessoa via uma luz que descia ou caía do céu, pois estava em alta velocidade. Sabiam que o que brilhava no céu à noite eram as estrelas, e diziam que era um anjo, semelhante ao que conheciam pelos ditos profetas, que tal ocorrência descreviam nos textos antigos. Então, uma estrela cadente era um anjo. Lembre-se que, no início desse livro, o anjo que falava com João dizia para que ele escrevesse o que via. Ou seja, muitas coisas descritas no Apocalipse eram interpretadas pelo que via. Associava e entendia João, pois se entendia que uma estrela cadente que via descer em alta velocidade era um anjo, então foi isso que escreveu. No capítulo 9, verso 1 está escrito: e o anjo quinto a trombeta tocou. Então vi uma estrela que do céu na terra caía, e foi a ela dada a chave do poço do abismo. Assim como na época do nascimento de Jesus, viram uma estrela que guiava os 3 reis magos, dando a direção onde estava para nascer Jesus. Mas embora no capítulo 9 de Apocalipse é descrito que uma estrela desce do céu, ela era um carro de fogo, como dito daquele que conduzira o profeta Elias a Deus. Então, era uma aeronave, e dela desceu um ser, que era um enviado de cima para uma missão que pode ser entendido como sendo um anjo, que é originário do grego angelos, que quer dizer mensageiro. Se tal lugar for provisório ou um lugar de sentença infinita das almas, pouco importa. O que é passado é que ele tem agora a chave de decidir que aquele que é isento de ter o selo de Deus seria atingido por 5 meses. No entanto, eles permaneceriam vivos, pois o que faz o ser humano sair da vida seria tirado do seu DNA. Você pode alcançar isso? Interessante o discernimento desse texto,
pois o que parece, até mesmo pela tradução dos nomes do anjo do abismo, Apolion e Abadão, que esse anjo só veio causar problemas, mas o que entendo agora é que ele veio tirar uma falta de completude do gênero humano. Mas então, quem ele representa? Quem é Deus nesse caso? Ora, meu caro apresentador, o Deus descrito na Bíblia como Jeová, Javé, Eli ou Eloi, era no início Enlil, o Senhor do mandato. E a serpente do Éden era aquele que esse Deus tanto procurava baixar sua fama, é seu meio-irmão Enki, o Senhor da Terra. Todos os dois são os deuses Anunnaki, como é descrito na Bíblia como Elohim, que quer dizer deuses. Na realidade, eram esses e outros os deuses Anunnaki, que se apresentam na Bíblia como Deus, que os tradutores colocaram apenas um como sendo Deus, porque Enlil, era o responsável pelos trabalhadores na terra, e o outro, Enki, era o Senhor da terra. Esses dois, desde o início, disputavam, pois eram os sucessores do trono de Nibiru, títulos esses dados a eles por seu pai, o rei Anu, que tem o título de O Celestial, que é o pai dos deuses, Anunnaki de Nibiru. Esses que desceram na terra criaram o ser humano e depois do dilúvio tiveram que permanecer aqui, tornando-se assim como os deuses criadores de tudo. Sendo que depois, um dos 12 maiorais dos Anunnaki é que veio a ocupar o trono do deus Javé. Mas como eu disse anteriormente, as intenções dos deuses da terceira dimensão são influenciadas pelos seres da organização de Una, para que possam gerar suas vontades. E esse anjo do abismo tem um espírito da quinta dimensão, pois foi enviado por Jesus, Sananda, que irá depois acorrentar a verdadeira serpente, e no final deter também tanto um como o outro, que são conhecidos como os irmãos Gog, o rei, e Magog, o povo. Gog e Magog? Mas como assim? Essas informações que descrevo aqui são superficiais, pois as que são mais profundas e com mais conteúdos reservei para colocá-las em um livro futuro que será disponibilizado em 2023. Mas são eles que são intitulados como, assim, no último ato de Apocalipse, aqueles que representam o bem e o inverso ao bem. Serão parados em suas atividades, onde apenas os seres mais equilibrados migrarão para a quarta dimensão. Esse é o final da transição do ser humano da superfície para a quarta dimensão. Mas a terceira dimensão ainda vai continuar, até que o planeta e tudo que estiver dentro dele seja absorvido pelas forças da resiliência. Eu sou Viva Jessuete, aquele que vive para sempre, equilíbrio e paz.